Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, sou professor de Direito Constitucional e Legislação Específica e a gente vai trabalhar hoje com o regimento interno da Câmara dos Deputados, aí, visando o concurso, da Câmara dos Deputados, perfeito? Só que antes da gente começar propriamente com o regimento interno, eu quero pegar a Constituição Federal, perfeito? Eu vou pegar a Constituição Federal e a gente vai ver alguns tópicos importantes para a gente entender mais ou menos o que é o regimento interno, né? Por quê? Porque na hora da prova ele pode perguntar sobre a natureza do regimento, beleza? Então não apenas saber que tem lá mesas, comissões, tal, mas por que tem, né? Esse é o principal, esse é o principal cuidado de você ter uma boa base para você estudar um regimento, um estatuto, ou qualquer coisa que seja, né? Você ter o conhecimento ali e, obviamente, você desenvolver de forma muito melhor, perfeito? Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho com teorias sobre o regimento interno, algumas coisas que a Constituição trata. E aí, a gente observa. Vamos lá. Em relação ao regimento interno, galera, primeiro que o regimento interno primeira coisa em relação ao regimento interno, olha aí que eu já estou até na Câmara dos Deputados, está bem atrás de mim aqui, bonitinha, né? Só que eu vou ter que dar uma diminuída nela para me dar mais espaço para escrever, tá? Desculpa aqui, parlamentares, mas eu vou ter que estreitar um pouquinho ela, né? Para me dar mais espaço aqui para escrever, perfeito? Então, primeira coisa, o regimento interno. O regimento interno tem a competência, bota aí, ó, primeiro, competência. Assim, você vai ver isso daqui, a competência está na Constituição Federal, perfeito? Porque lá, na Constituição Federal, a gente tem, aqui, ó, deixa eu pegar um quadro de branco. A gente tem o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional. E aí a gente tem a Câmara, composta por deputados, né? E os... Opa! Eu escrevi deputados aqui, não. E o Senado Federal. Senado Federal, perfeito? Então a gente tem o Congresso Nacional, que tem o seu regimento, tem o Senado, que tem o seu próprio regimento, e tem a Câmara, que tem o seu próprio regimento. Essas competências estão no artigo 50, que é a competência do Congresso, e aí do artigo 48, quer dizer, e o artigo 49 trata da competência do Congresso, tá? E a competência exclusiva do Congresso Nacional, perfeito? Elaborar o seu regimento, né? E também a competência da Câmara dos Deputados, que está no artigo 51. Então, essa competência que a gente vai ver está no artigo 51 da Constituição Federal, perfeito? O regimento interno, na própria Constituição, ele fala assim, ó, no inciso 3, elaborar o seu regimento interno. Inciso 3, elaborar o seu regimento interno. Só que cuidado, gente, com essa parte aqui. Por quê? Porque essa competência aqui, que está no artigo 51, é competência privativa da Câmara dos Deputados. O que eu quero dizer com isso, galera? Eu estou dizendo assim, olha só, essa competência é uma competência privativa. Na hora da prova pode vir, ó, competência
da Câmara dos Deputados em elaborar o seu regimento interno é a competência privativa dela. Pô, legal, tá certo. Porém, gente, cuidado, porque muitas das vezes você estuda, né, termos de exclusiva e privativa. E essa competência sobre o regimento interno, ela não admite delegação. Então, embora ela está ali na competência privativa, bota observação aqui, ó. Observação. Cadê? Observação. Não pode ser delegada. Cuidado com isso na hora da prova, tá? Essa competência aqui não pode ser delegada, perfeito? Tranquilo? Outro ponto importante que eu não posso deixar de comentar, que é o regimento interno e sua natureza jurídica. Bota aí, ó. Regimento interno. Gente, é interessante que quando a gente estuda o princípio da separação dos poderes, o princípio da separação dos poderes fala que os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles têm funções típicas, né? E dentre essas funções típicas, aí você estuda que o poder executivo administra, né, presta os serviços públicos, o legislativo legisla e fiscaliza, e o judiciário julga, né, exerce a famosa jurisdição. Só que quando você entra na função atípica, você observa que o judiciário, teoricamente, quando ele elabora, os tribunais elaboram o seu regimento interno, eles estão legislando, beleza. E aqui você observa que o regimento interno, ele tem uma característica exatamente, né, de ele está legislando, ele está exercendo a função legislativa, logo ele está legislando, porém, na sua forma interna. Opa, como assim, professor? Por quê, gente? Porque o poder legislativo, ele tem como função típica o processo legiferante, de produção de leis, né? De criar leis gerais, abstratas para toda a sociedade, não é? Código Penal, Código Civil, Código do Consumidor, não é? Marco Civil da Internet, Estatuto da Criança e Adolescente, tudo isso aplicado para todos, é a regra geral, né? De forma geral e abstrata. Só que quando ele está elaborando seu regimento interno, obviamente ele está legislando sobre ele. Então, quando a gente fala de forma interna, a gente está trazendo aqui o conceito de atividade orgânica, tá? Ele está se auto-organizando. Perfeito? Ele está se auto-organizando. Perfeito? É o poder de auto-organização do próprio poder legislativo, da própria casa, a Câmara dos Deputados, tá? Outra coisa, a gente tem hoje na Câmara dos Deputados 513 deputados federais que vão debater sobre o regimento interno da sua casa, para eles que foi feito o regimento interno, tá? Dentro da Câmara dos Deputados, que é uma casa do Congresso Nacional, que goza de autonomia política na sua tomada de decisões, obviamente a maior característica do Estatuto é dispor sobre seus órgãos internos, né? A gente vai estudar. A gente tem aqui, olha quantos órgãos, até quando a gente vê assim no primeiro momento, a gente até se assusta, né? Órgãos da Câmara dos Deputados, olha quantos órgãos a gente vai estudar, gente. Não é brinquedo não, né? Então a gente tem a mesa
né? O que é a mesa, galera? A mesa é onde funcionam as atividades, né? Onde vai ser colocado em pauta as sessões. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, ele é o presidente da mesa, tá? Aí tem o vice-presidente, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, secretários, né, e seus suplentes, colégio de líderes, secretaria da mulher que foi incluída, secretaria da primeira infância, adolescência e juventude, procuradoria parlamentar, ouvidoria parlamentar, olha quantos órgãos, né? Conselho de ética e decoro parlamentar, corregedoria parlamentar, secretaria das relações internacionais, secretaria de comunicação social, secretaria de participação e interação em mídias digitais, secretaria da transparência e as comissões, não é? Então, num primeiro momento, quando a gente olha, a Constituição, ela define a mesa, né? E as comissões. E aí, obviamente, tem órgãos aqui que não têm estatura constitucional, mas a gente tem que falar. Perfeito? Tranquilo? Nesse primeiro bloco, galera, trouxe aqui algumas características e, obviamente, a gente vai falar das disposições gerais. O artigo 1º, vamos dar uma lida rápida, né? O regimento interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar conforme o texto em anexo. E aqui, esse artigo 1º, exatamente, né? Ele trata da resolução da Câmara dos Deputados, por isso que é o regimento interno da Câmara dos Deputados. Por isso que escuta muito assim, RCD, tá? Se vier na tua prova RCD, aí você já sabe, é a resolução da Câmara dos Deputados, tá? É a resolução número 17 de 1989, perfeito? Ela foi redigida, né? Nesse tempo aqui, aprovando o seu regimento interno, tá? Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, vamos para o artigo 1º. O regimento interno da Câmara dos Deputados passa a vigorar na forma do texto em anexo, né? Dentro de um ano, a conta da promulgação desta resolução, a mesa elaborará e submeterá à aprovação do plenário projeto de regulamento interno das comissões e alterações dos regulamentos administrativos e de pessoal para ajustá-lo às diretrizes estabelecidas no regimento. Ficam mantidas as normas administrativas. Isso daqui é mais ou menos uma regra transitória, né? Fica mantidas até o final da sessão legislativa em curso, com seus atuais presidente e vice-presidente. As comissões, né, permanentes criadas e organizadas na resolução número 5 de 1989, que terão competências em relação às matérias das comissões que lhes sejam correspondentes, com as quais tenham maior afinidade, conforme discriminação, tá? A Câmara dos Deputados com sede na capital federal funciona no Palácio do Congresso Nacional. Perfeito? E aí o parágrafo único. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara dos Deputados poderá, por deliberação da mesa, a de referendo da maioria absoluta dos deputados, reunir-se em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional. Vamos lá, vamos começar a destrinchar esse artigo 1º, parágrafo único aqui, né, que trata exatamente sobre o regimento, tá? E aqui começa o título 1 do regimento interno, tá? Que são, o que eu vi foi regras transitórias. E aí aqui, primeira coisa da sede, gente. A sede é exatamente no Palácio do Congresso Nacional, né? O prato para cima, o prato para baixo, vocês sabem lá, né? Que lá bonitinho assim, ó. Pá, 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 né? Pá, pá, perfeito? Né? Tem lá, assim, você entendeu, né? Mais ou menos isso daqui. Esse é o Palácio do Congresso Nacional. Lá, mas a sede dos três poderes fica na capital federal, na Constituição, Brasília, tá? Pode, aí a pergunta na hora da prova é, pode haver
mudança de sede? Essa é a pergunta. Aí você vai responder sim. Mas você vai botar entre parênteses de forma temporária. A própria Constituição Federal fala no artigo 49 que compete, o artigo 49, inciso 6, é competência exclusiva do Congresso Nacional mudar temporariamente a sua sede. Então, pode haver mudança da sede? Pode, mas sempre de forma temporária. Havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara dos Deputados, por deliberação da mesa, eles deliberam entre eles, mas tem que enviar para o plenário. Bota aí, plenário. Por que eu quero falar isso daqui, galera? Porque você toma um cuidado, e aqui a gente vai falar a de referendo por maioria absoluta dos deputados, podendo se reunir em outro edifício ou outro ponto diverso do território nacional. Então, dentro do Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Pará, Bahia, pode, mas sempre de forma temporária. Motivo relevante ou de força maior. Lembrando que nesse caso vai ser encaminhado para o plenário, para a de referendo. Significa dizer que o plenário tem que referendar essa tomada de decisão feita pela mesa. Mas aí exige o quórum, maioria, bota aí, absoluta. Dá aquele marcazinho de texto bonito na hora da prova. Por quê? Porque quando vem maioria absoluta, número total dos presentes. Então, eu exijo a maioria do número total, não, dos presentes não, da casa, do número total da casa. Por que eu estou falando isso, gente? Vamos lá, a gente tem 513 deputados, não é? Se a gente dividir por 2, dá 256,5. Logo, 257 deputados têm que falar sim para autorizar a mudança de sede. Perfeito? É a maioria absoluta. Se vier na tua prova maioria relativa, tu chuta, joga longe. Chuta não é para marcar não, é para chutar longe. Maioria relativa ou maioria simples, tu corta, porque a maioria relativa ou maioria simples é do número dos presentes. O que eu quero dizer? Porque eu vou analisar o número de presente. Ao invés de chegaram 513, só chegaram 495, né? Nesse caso, 248 aprovam. Isso é maioria relativa ou maioria simples, tá? Isso daí você tem que saber muito bem, perfeito? Você está falando de Congresso Nacional, né? Vamos lá, outro ponto aqui. A Câmara dos Deputados, agora a gente está falando de sessões legislativas. E agora é um tópico importante. Assim, cara, tudo é importante, né? Tudo é complexo, tudo é importante, tudo exige um cuidado, mas isso daqui, gente, não pode, né? Porque você tem que saber quando eles trabalham. Eles trabalham sempre, né? Mas bota aqui, ó, sessão legislativa.
legislativa. Primeira coisa, gente, aqui está aberto a sessão. Como regra, começa no dia 2 de fevereiro e para no dia 17 de julho. Volta no dia 1º de agosto e termina no dia 22 de dezembro. Não é isso? Olha aqui. As sessões ordinárias de 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, né? Então, o que eu estou vendo aqui? A gente tem uma sessão legislativa que é dividida, na verdade, em 2 sessões ou períodos legislativos. Então, a primeira sessão, o primeiro período, né, ou primeira sessão legislativa, de 2 de fevereiro a 17 de julho. Pode ter mudança dessas datas? Pode. Cuidado com isso na hora da prova. Por quê? Porque, como regra, isso está também na Constituição Federal, tá, gente? A Constituição Federal, no artigo... Agora, tem que achar o artigo aqui, é complicado, né? Mas eu acho esse artigo, esse bendito artigo 57, que fala das reuniões, né? O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? As sessões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recair em sábado, domingo ou feriado, né? Porque ninguém é de ferro, obviamente, para nesse tempo, tá? Perfeito? Que a gente tem? E a gente também tem a chamada sessão preparatória. Por quê? Porque ela antecede a sessão legislativa. Mas calma. Então a gente tem a primeira sessão legislativa, né? 2 de fevereiro a 17 de julho e a segunda sessão legislativa, que é 1º de agosto a 22 de dezembro, não é? Então até aí, tranquilo. Esses dias ocorrem as famosas sessões ordinárias. Então aqui é ordinária e aqui é ordinária. E aqui e daqui para cá, a gente fala que são as sessões extraordinárias. Perfeito? Então, são sessões, pode ocorrer, deixa eu botar mais um Szinho aqui da sessão, né? Sessão extraordinária. Tanto entre 17 de julho e 1º de agosto e 22 de dezembro a 2 de fevereiro. Aqui e aqui. Perfeito? Sessões extraordinárias. Essas sessões, elas exigem convocação, que a gente vai falar. Perfeito? Mas olha que interessante. Aí, as reuniões marcadas para essas datas, as reuniões marcadas aqui, ó, para as datas a que refere o inciso 1, que está ligado às sessões ordinárias, elas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Então, não temos sessões ordinárias
nos sábados, domingos ou feriados. Bota essa observação aqui, ó. Marca aqui, né? Que pode cair na tua prova. Não teremos sessões ordinárias no sábado, domingo ou feriado. Perfeito? Tranquilo? Beleza aí, que maravilha, a gente está formando aqui nosso quadrinho, tá? A primeira e a terceira sessões legislativas, a primeira e depois, logo em seguida, a gente tem outra sessão, que é a terceira, legislativas ordinárias, de cada legislatura serão precedidas de sessão preparatória. Opa, não entendi isso não, professor. Não entendi. O que você quis dizer com isso? A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. A sessão legislativa ordinária não será interrompida 17 de julho enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas para isso, eu tenho que falar também, e não confundir na hora da prova, sessão legislativa legislatura e mandato. Olha só, isso daqui é uma só sessão legislativa, tá? Isso daqui, ó, primeiro corresponde ao primeiro período. Tá? Só para frisar aqui que você está pensando primeira sessão legislativa, segunda sessão legislativa e terceira sessão legislativa. Não. Isso daqui corresponde a período. Perfeito? Isso é período. É uma sessão legislativa, vai de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Temos dentro da sessão períodos. Primeiro período da sessão legislativa, tá aqui. Segundo período da sessão legislativa, tá aqui. Tá? Vamos lembrar disso. Então, a sessão legislativa, ela começa lá no dia 2 de fevereiro, tem lá o recessinho e termina 22 de dezembro, não é? Essa é a sessão legislativa. Então, engraçado que é diferente do presidente da República, embora agora o presidente da República vai tomar posse, né, no dia 5 de janeiro, o mandato dele está ligado ao ano civil, né, de certa forma. Embora agora a posse vai ser no dia 5 de janeiro, o mandato dele está ligado ao ano civil, perfeito? Já os dos políticos, não, é diferente, perfeito? Tem que tomar cuidado disso. E aí, legislatura, olha que interessante. A legislatura, gente, é o período de renovação da casa. É o período de renovação da casa legislativa. Então, olha que cuidado na hora da prova, por quê? Porque legislatura não está ligado à sessão legislativa. A legislatura tem duração de quantos anos? 4 anos. Então significa dizer que a gente tem 4 sessões legislativas em cada legislatura. E a legislatura é o momento que saem os deputados e entram novos deputados. Mandato é o tempo do político no poder. Tá ligado? A temporalidade. Ué, mas
O mandato não é de 4 anos? Então, depende. Se você falar que o senador tem mandato de 4 anos, está errado, não é? Você tem que falar que o senador tem um mandato de 8 anos. Então, ele tem quantas legislaturas, o senador? 2. Muito fácil. Aí, na hora da prova, cai lá. O senador tem uma legislatura de 8 anos. Errado, gente. Aí você, então o senador, o Senado lá, ele se renova em 4 anos? Sim, você vota para senador em 4 anos, mas a renovação não é total, não é? Então não confunda. Sessão legislativa é isso aqui, ó. Legislatura, 4 anos, é o momento de renovação. Mandato, depende, tá? Então, ó, a primeira e a terceira sessão legislativa. Por quê? Porque a mesa da Câmara, né? O presidente da Câmara e os mandatos da mesa, o mandato é de 2 anos. Por isso que na primeira sessão legislativa, a gente, primeira coisa, tem que escolher a mesa. O presidente da Câmara, o vice-presidente, o pessoal. Você tem que primeiro formalizar a mesa para começar os trabalhos, não é? Você monta, bota o teu caderno, liga o computador para você começar a estudar. É isso que eles têm que fazer. Então, um dia antes, eles têm que fazer uma sessão preparatória. Essa sessão preparatória ocorre na primeira sessão legislativa e na terceira sessão legislativa. Então, passando, né, o sentido, a característica, porque a gente tem legislatura 4 anos e temos, mudança aqui. Então, antes de ocorrer a primeira sessão e antes de ocorrer a terceira sessão. Por isso que a gente lê a primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. Perfeito? Tranquilo? Fechamos essa primeira aula aqui, essa primeira parte, tá? Você pode me seguir aí no Instagram, dá essa força, beleza? Fique com Deus aí e bons estudos.